Novidade, novidade! O Imperador Luffy do Chapéu de Palha está sequestrando o Vegapunk e iniciando uma guerra total com os marinheiros no local. Além disso, a CP0 está envolvida, o governo mundial está envolvida e isso é o que o Morgans vai fazer, chacoalhar o mundo mais um pouco. O que melhor do que uma grande mentira, parecendo uma verdade, para estremecer o mundo que vive o seu momento mais instável depois de mais de 1000 anos? Nesse vídeo vamos falar do capítulo 1074 de One Piece, que acabou de sair com o nome de Mark III. Esse capítulo saiu em umas scans um pouco diferentes do que a gente está acostumado, então eu vou deixar o link aí nos comentários, caso vocês queiram, para vocês acompanharem em primeira mão. Lembrando também que esse capítulo está em inglês ainda, a OPEX não traduziu ou nenhum outro canal, então vamos aguardar novidades sobre a tradução, não só em português, mas também a oficial que sai no domingo. Sem mais delongas, não esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar tudo sobre o One Piece, novos capítulos, novidades e tudo que está por vir nesse mundo incrível. A gente começa a capa do capítulo com o nome Mark III relacionado com os pacifistas novos criados por Vegapunk e que são uma melhora em questão da tecnologia muito maior do que aqueles que a gente viu lá na Guerra de Marineford. Ou seja, aqueles que já eram capazes de derrotar os Chapéus de Palha na época, tudo bem que não era muita coisa, mas a gente entende a ocasião, se tornaram mais fortes, mais resistentes e parecem um passo de se tornarem a maior criação que o governo mundial poderia ter adquirido. Porém, como a situação está muito complicada, nesse momento, Sentomaru envia os pacifistas para ajudar os Chapéus de Palha a escaparem. Bom, a capa do capítulo parece o Caesar, o Judge e o Queen brigando em um laboratório qualquer ali, talvez para tentar discutir quem é o mais inteligente ou algum conflito de interesses. Lembrando que os três apareceram com criações de armas diferentes e estilos, invenções que fogem um do outro. O Judge está segurando, por exemplo, uma lança e ele tem toda essa questão dos clones. A gente vê que o Queen tem o braço de um ciborgue, já mostrando que ele já estava nesse momento adaptando o corpo dele, e o Caesar já com sua Akuma no Mi sendo atravessado pela lança de Judge, mas não causa nenhum dano devido à fruta do gás. No capítulo vemos exatamente o que eu falei. Os pacifistas, chamados de Mark III, estavam agindo contra a marinha e os agentes do governo mundial. Tudo em prol de impedir o laboratório de continuar sendo atacado e principalmente impedir a fuga de Vegapunk de ser concluída. A gente não tem ideia de se o Kizaru já está chegando na ilha, mas a gente pode entender que sim. E o fato da situação estar complicada para a fuga dos Chapéus de Palha devido ao sumiço de Vegapunk e possível traidor que existe ali, tornam essa fuga muito complicada devido a tudo que está acontecendo para impedir ela de acontecer nesse exato momento. Ou seja, Kizaru cada vez se aproxima da ilha, enquanto cada vez mais os Chapéus de Palha têm dificuldade em sair dela. O pacifista PX, com o símbolo do Mark III e o número 041, utiliza uma bolha que ele criou através da mão dele, chamada de escudo bolha. Uma habilidade que basicamente reflete o tiro que o marinheiro estava dando nele e basicamente mostrando a força daquele escudo e a força do próprio pacifista. Uma criação que vai ainda além de tudo que a gente viu anteriormente. Nas fábricas, Sentomaru aparece novamente e demonstrando o cansaço e a exaustão, além do fato dele estar todo acabado devido ao problema com o Lucy. Ele começa a tentar contactar Stella, a rede principal, e o Vegapunk verdadeiro para entender tudo o que estava acontecendo. Afinal, a tecnologia de dentro da ilha está funcionando de uma maneira um pouco incomum, já que a gente sabe o que aconteceu com o Shaka naquele capítulo anterior, no 1071, se eu não me engano, onde as aberturas da casca do ovo foram criadas por esse traidor, desativando os sistemas de defesa, e então ele novamente agiu nesse capítulo. A gente já vai chegar lá. Sentomaru parece muito inconformado com a necessidade de acreditar em Luffy e que ele vai conseguir escapar
com o Vegapunk vivo. Lembrando que agora este se tornou um fugitivo devido a tudo que aconteceu nessa ilha. E nesse momento, o Sentomaru toma suas próprias escolhas e comanda 50 pacifistas Mark III, todos os que estavam lá, para se mover e ajudar na fuga do Vegapunk. Muita coisa está estranha aqui. O movimento dos marinheiros, como os sistemas de defesa da ilha estão funcionando, e a única certeza que a gente tem é que algo vai acontecer nessa ilha. Então é uma necessidade que todos os pacifistas façam a sua missão e cumpram ela com êxito. Tenham certeza de que o criador de vocês escape desta ilha a qualquer custo. A ilha de Egghead se tornou um grande alvo, e tudo o que está acontecendo ali vai virar notícia para o mundo. Porque este menino que está completamente cansado, depois de correr para tentar encontrar Vegapunk e até mesmo destruir as botas que ele estava usando, né, aquelas que ele colocou junto com a roupa, ele tem uma pequena conversa com o Shaka que diz que dava para achar a Bonnie e o Vegapunk dali dentro do laboratório, onde ele poderia olhar as câmeras e ver onde estava o Vegapunk e ela. Uma coisa curiosa é que ele não achou o Vegapunk e sim a Bonnie. Luffy faz uma cara engraçada, meio que questionando por que ele não falou isso antes, mas a única coisa que a gente sabe é que o Shaka ele tem um grande conhecimento sobre como tudo aquilo ali funciona. E nesse momento ele fala sobre o problema de sair do laboratório nesse momento. Eles estão perdendo o controle do domo e então o laboratório está meio que fora de controle e com suas defesas um pouco diferentes, incomum a situação ali, fazendo com que se eles saírem dali naquele momento, eles vão ser atacados por lasers até queimarem. E na surpresa de todo mundo, a gente pode ver também que Atlas está ali, York está ali, Edson está ali, Shaka está ali. Pitágoras vai aparecer posteriormente procurando por Vegapunk e até soltando um diálogo expositivo sobre a sua busca aonde aquele velho foi parar, enquanto Lilith está sumida, pelo menos nesse momento, não que quer dizer alguma coisa isso. A gente vê Zoro e Brook e Stussy utilizando as roupas futurísticas de Vegapunk. A gente vê que o Zoro fica com as espadas nas costas dele e eu não sei exatamente se isso quer dizer alguma coisa. Eu achei o design muito legal, eu gostaria de ver ele utilizando essa roupa até por mais tempo, porque é algo diferente do que a gente está acostumado com, principalmente a maneira com que ele usa aqueles golpes em que ele puxa a espada direto da bainha, só que ela na parte de baixo. Bom, a única certeza de tudo que está acontecendo é que é necessário encontrar Stella a qualquer custo, já que recuperar as estruturas e a parte de controle do domo pode demorar um tempo, mas vai acontecer, e logo depois a gente conseguindo recuperar Stella e Bonnie, todos ali podem escapar com cuidado. Bom, mais ou menos, a gente sabe o que espera eles fora da ilha, principalmente aquele que está muito perto da ilha. Frank está questionando o Shaka, já que não dá para ver o Stella dali, daquelas câmeras onde eles estão, eles não conseguem enxergar onde o velho Vegapunk está. Ou seja, não dá para ter certeza se ele está ali. E ele explica como a situação está um pouco delicada e os serafins acertaram algumas coisas ali, causaram um pouquinho de destruição. Não dá para ter certeza como ele está e muito menos onde ele está. Mas isso pode ser recuperado com o tempo e eles vão poder achar o Stella com os cuidados de Shaka e Edson, que devem ficar ali trabalhando para conseguir alcançar isso. Atlas eu não sei se deve conseguir fazer alguma coisa, mas o seu rosto pelo menos está intacto, recriado e... bom, tá tudo bem com ela pelo menos. Enquanto isso, os Chapéus de Palha partem para buscar o Vegapunk e ajudar ele a sair de onde quer que ele esteja. Nem a gente sabe. A única coisa que a gente vê dele nesse capítulo é ele criança sendo expulso por Bonnie no momento em que ela entra no mundo dos sonhos. E a gente já vai falar sobre isso. Pitágoras fala com Shaka que não tem nada no terceiro andar. E eu não lembro de fato se a gente viu o Vegapunk no andar número 3 ou se a gente viu no número 4, eu não tenho certeza. Eu acho que não, então eu acho que aqui não tem como cravar que o Pitágoras é quem está sendo o traidor de tudo que está acontecendo de errado com o sistema de defesa do laboratório.
Enquanto isso, Zoro é claramente humilhado pelos seus companheiros porque não pode sair, já que se ele for procurar, ele vai se perder, e se ele se perder, quem vai procurar por ele? Porque ninguém vai saber aonde que ele vai parar. Isso, obviamente, uma ceninha pro Oda gastar uma meia página ali para ocupar espaço e ele não ter que continuar com o capítulo, né? Porque não faz sentido, essa brincadeira já passou do limite. É pena que o Oda continua desenhando o Zoro se perdendo das piores maneiras possíveis, né? Mas lembrando que em um ano ele se perdeu estando em cima de um animal carregando um chapéu de palha. Isso, pra mim, é a coisa mais bizarra da história. E nesse momento vemos uma ceninha um tanto nostálgica. A gente vê Luffy e Zoro conversando sobre eles estarem tranquilos, já que todos os chapéus de palha estão procurando pelo Vegapunk, então eles consequentemente vão conseguir encontrar o velho, já que eles devem ser suficientes. Enquanto isso, a energia de Luffy tá simplesmente zerada depois dele correr com toda a sua força, segundo ele, para encontrar o Vegapunk, e a gente vê Kako e Lucy deitados um do lado do outro. O Lucy parece até estar de olho aberto na imagem, mas ele não está, está deitado dormindo, e parece que a Stussy, querendo ou não, ainda se importa um pouco com os dois. Eles não parecem estar sofrendo nenhuma dificuldade. Talvez a gente crie um segundo Caribou para o bando, já que esses dois aí devem ficar amarrados, porque como é que eles vão explicar para o governo mundial que eles foram simplesmente apagados pela Stussy, que teoricamente é uma deles? Com certeza é demissão na hora. E eu tenho uma questão sobre isso. A gente vê eles falando um pouco sobre o Water 7 e se o homem gelado está bem, né? Ele obviamente está citando o Iceberg. E talvez isso não tenha sido sem querer, né? A gente sabe que o Oda adora fazer as coisas com alguma intenção subliminar por trás do que os personagens estão falando, e eu acho que aqui pode ter alguma relação do Franky com algo que vai acontecer com ele nesse arco ainda, já que o homem merece um pouco de destaque. Lembrando que eu já falei sobre as duas hipóteses que eu tenho para o Franky: ou ele vai ter algo relacionado com o Vegapunk, seja a inteligência, seja a maneira de inventar as coisas, já que aquele ali é teoricamente o seu mestre indiretamente, né? Ele aprendeu muitas coisas com o Vegapunk e adora a inteligência do velho. Mas o interessante é que essa fala sobre Water 7 é logo depois de aparecer o Nikkyu Room, o quarto da pata. A gente viu o símbolo da pata do Kuma aparecendo, e eu gostaria de ligar novamente essa fruta com o Franky. Eu sei que é meio absurdo, eu sei que talvez não faça sentido, mas quando a gente vê o que o Kuma está fazendo nesse momento, que é basicamente um ataque de vingança em busca da sua própria liberdade, e principalmente é um ataque completo à marinha, e a gente sabe que ele está indo para um local muito delicado, não tem como chegar lá sabendo que você vai voltar. E nesse momento ele está indo como um inimigo. O que vai acontecer com ele? Eu novamente reforço a minha ideia de que as novidades não serão tão boas assim para o nosso querido Bartolomeu Kuma. E isso nos traz exatamente para o ponto da Bonnie nesse exato momento. Após ela chutar o Vegapunk e entrar na bolha de memória do Kuma, ela vê completamente o seu pai sendo atacado por pessoas de alguma cidade. Não dá para entender exatamente o que está acontecendo, é apenas ele sendo atacado sobre algo que ele precisava fazer, talvez pela sua raça, talvez por algo que ele fez, provavelmente por causa da sua raça, mas a gente não tem como saber exatamente qual é, então é difícil ter certeza sobre alguma coisa. Bonnie vê aquilo e fica desolada. Seu pai está sendo atacado na sua frente e a única coisa que ela pode fazer é correr no mesmo lugar e torcer para em algum momento aquilo parar. Pare, isso dói. Me desculpe, me ajude. Essas são as palavras que a gente consegue ver sobre o Kuma falando, e no momento em que a Bonnie está chorando, ela é expurgada da bolha de memória. Existe um motivo pelo qual Kuma fez tudo o que fez, tanto com ela quanto com o seu próprio corpo. Se existia um mundo em que Vegapunk em algum momento conseguisse virar e usar ele para se vingar do governo mundial, ele pegaria essa chance, agarraria ela com toda a sua força e iria contra o governo mundial de qualquer forma.
Ele queria a sua liberdade e passou muito tempo sendo atacado. Quando ele foi conhecido como Rei Tirano, muito provavelmente foi quando ele tomou as rédeas do próprio país que o atacava constantemente. Foi quando ele se virou pela primeira vez contra o governo mundial. De uma vez por todas, aquilo aconteceu e ele tomou a sua decisão. Ele precisa salvar a todos desses seres que são completamente desumanos e que acabam trazendo ódio não só aos personagens que têm um mínimo de convívio com eles, que não são ou Tenryubitos, ou os membros da CP0, ou membros do governo e por aí vai. Que são pessoas normais, às vezes piratas normais, às vezes pessoas de outras raças. Enfim, todas essas pessoas possuem um grande rancor pelo que os Tenryubito fizeram. E a gente carrega esse ódio junto. A gente carrega essa dor que os personagens sofrem, já que eles passam por situações em que a gente consegue se frustrar ao extremo. Porque sempre é envolvendo algo estúpido e que a gente olha e vê, isso não faz sentido, não tem por que essa pessoa está sendo tratada desse jeito, não tem por que este ser vivo estar sendo tratado desse jeito. Kuma aparece escalando rapidamente a montanha da Headline, sendo atirado, sendo atacado, ele vai chegar no destino dele. É o que eu falei anteriormente, para mim, só existe um motivo pelo qual ele está indo para a Headline nesse momento, e é por vingança e pela sua liberdade. Pode ser uma perda gigante para os revolucionários, pode ser uma dor enorme, tanto para aqueles que gostavam do personagem e queriam saber mais sobre ele, mas também para o universo de One Piece, que perde um personagem muito intrigante e que foi muito importante para toda a caminhada do Chapéu de Palha. Mas o plano dele precisa ser concluído. E a Bonnie, sabendo que ela precisa ter conhecimento sobre as ideias do seu pai, sobre o que ele quer e qual é o objetivo final dele, entra no sonho de uma vez por todas e quer descobrir tudo sobre o passado de seu pai. E algo imediatamente explode, não na Bonnie, mas sim onde Pitágoras está andando no momento em que ele estava procurando por Stella. Aqui talvez caia a possibilidade de Pitágoras ser o traidor, e talvez até a possibilidade de existir um traidor. Lembrando que sempre existe a proposta de que o Caribou sempre vai estar ali querendo fazer alguma besteira e tentando sair por cima em alguma situação. Talvez ele seja quem chamou também o Morgans e avisou sobre tudo isso que está acontecendo, não só lá em Wano, mas também agora. Vai saber as conexões desse ser que é um mistério e que sempre está atrás dos chapéus de palha. E a gente propriamente vê o Morgans falando: olha essa inacreditável notícia que veio até mim. Isso vai estourar, vai com certeza hitar aí pelo mundo. A ideia do governo mundial de acabar com o Vegapunk está sendo feita, mas Morgans tem limites. Ele sabe com o que ele pode mexer e o que ele não pode mexer. Ele não pode simplesmente falar que o governo mundial é culpado pelo que aconteceu em Ohara, culpado pelo que pode acontecer com o Vegapunk. Então ele precisa de alguma forma fazer com que a maneira com que o Vegapunk é famoso seja atacado por um pirata, para não tirar também o mundo das mãos do governo mundial. E ele sabe que Luffy do Chapéu de Palha está lá. Como a gente não sabe, mas conexões pelo mundo a gente sabe que ele tem. E a capa do jornal será: o Imperador Luffy do Chapéu de Palha capturou o Vegapunk, se defendeu na ilha Egghead e está pronto para uma guerra completa contra a Marinha. Que situação, né? O Morgan sempre tentando dar uma grande notícia para explodir o mundo, e isso com certeza vai acontecer de uma maneira muito interessante. Primeiro que se Vegapunk realmente tiver o seu final dado em Egghead, a gente pode ter certeza que o mundo vai odiar Luffy do Chapéu de Palha. Vegapunk é um homem que deu tudo, não só para a Marinha, mas também para o mundo. Fontes de energia, melhorias, tanto na questão da cidade como na sobrevivência, e tudo que ele poderia dar para o mundo ele fez e ele continua fazendo. Perder um homem como esse seria uma afronta não só ao governo mundial,
Óbvio que nesse caso o governo mundial está tentando fazer isso, mas a gente tira esse fato da situação. Mas também ataca a sociedade como um todo, já que Vegapunk com certeza é amado por diversos lugares. O que vai acontecer e quais serão as consequências dessa notícia? E a princesa Vivi aparece mais uma vez com o Apple do lado. Que estranho, né? Que sensação esquisita. Bom, a gente finalmente vê ela de volta, usando roupas um pouco mais casuais, sentada num estilo bem, sabe, bolada, e falando que o Luffy nunca faria algo desse tipo. E aqui vem o medo do Wapol sobre alguma coisa, algo que ele pode ser apagado completamente. O que ele sabe? Será que ele tem alguma ideia do que aconteceu no Reino Lulusia? Será que ele escutou algo dos Gorosei? Uma grande questão aí, bastante interessante, né? Mas em algum momento talvez a gente descubra. Eu tenho certeza que não é sobre Insama, porque não teria motivo o Oda esconder isso, principalmente depois que o Sabo descobriu sobre isso. Morgans fala pra Vivi ficar quieta no canto dela, afinal ela chegou como uma garotinha, precisando de ajuda, chorando, afinal ela passou por poucas e boas ali no Reverie, então a situação era complicada, mas ela conseguiu fugir de tudo que estava acontecendo, perdeu seu pai, mas está viva, e o Morgans precisa fazer o que ele sempre faz. Ele não precisa falar a verdade, ele não precisa mexer com o governo mundial. O que ele precisa é abalar o mundo mais um pouco, gerar entretenimento, mas o mais importante, atrair a atenção para alguém. Será que é só por vendas ou porque ele quer ver algo desse mundo? A gente não pode ter 100% de certeza, mas ele sempre está envolvido nessas situações e realmente o mundo está uma grande bagunça. O que será que vai acontecer depois da confissão que ele acaba de fazer? Que tudo é uma mentira, mas uma mentira bem contada pode acabar se tornando no maior problema que o mundo já viu. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal. Diz aí o que você achou desse capítulo, deixando o sininho aí ligado para não perder nenhuma novidade. Um abraço, valeu, fui!